Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 8 de abril de 2019, estamos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de junho de 1859. Que o nosso Senhor Jesus e os nossos amigos espirituais possam nos auxiliar, nos envolver em mais esse trabalho e mais esse estudo. Conversas familiares de além-túmulo, tá? A pergunta será feita pela nossa irmã Carla e as respostas serão dadas pela tia, tá? Então, nós estamos na questão de número 9, que Jesus nos conduza. Vamos lá. O Allan Kardec está conversando com o espírito Alexandre de Roubaud, que faleceu há 7 dias só. Está insatisfeito com o emprego que fizeste de vossa existência terrena? Sim, cumpri mais ou menos o objetivo a que me propus, servir à humanidade, razão porque hoje eu sou feliz. Qual era a função dele, vocês lembram? Ele fez várias descobertas no campo da geografia, das ciências, da geologia, da climatologia e da oceanografia. Muito bem. Quando vos propusestes esse objetivo? Ao vir para a Terra. Então, ele assumiu esse compromisso profissional na área da ciência antes de reencarnar. Observação. Desde que se propôs um objetivo ao vir à Terra, é porque tinha realizado um progresso anterior e sua alma não nascera ao mesmo tempo que o corpo. Essa resposta espontânea não pode ter sido provocada pela natureza da pergunta ou pelo pensamento do interlocutor. Deixando claro que, como ele diz assim, se ele se propôs, ele diz assim, desde que se propôs um objetivo ao vir à Terra, é porque ele já tinha realizado um progresso anterior. Para eu fazer isso, eu tenho que ter conhecimento, né? Foi uma escolha, inclusive. Para ensinar, né? Para ensinar, tem que saber. Escolheste essa existência terrena? Havia numerosos candidatos a esta obra. Olha que interessante. Roguei ao ser por excelência que me concedesse e a obtive. Olha só, terá que acontecer isso. Por exemplo, olha, é necessário nós começarmos a fazermos os implantes, né? Transplante, eu sabia que estava errado. Transplante de órgãos. É necessário isso já começar. Então, vamos começar a enviar missionários. Posso ir? Eu tenho conhecimento. Ora, não, prometo. Então, eles vão avaliar. Pode. Tem conhecimento para isso? Pode. Então, ele disse, olha só, quando ele disse assim, havia numerosos candidatos a esta obra. Roguei ao ser por excelência que me concedesse e a obtive. Havia numerosos, foi o que foi falado a Kardec. Kardec disse, e se eu falhar? Outro bem. Outros estão prontos para assumir. É isso que nós entendemos. Quando algo tem que chegar à Terra, isso não está centralizado sobre a cabeça de um homem, não. Se esse falhar, tem 1000. Então, isso já faz com que a gente abaixe a ponta do nariz e não venhamos a nos sentir o bambambam. Né? Insubstituível. Se eu não fizer, vem outro e faz até melhor. Eu não sou imprescindível. Lembrai-vos da existência que precedeu a que acabais de deixar? Sim. Ela se passou longe de vós, num mundo muito diferente da Terra. Opa, então esse já é de outro
Esse mundo é igual, inferior ou superior à Terra? Desculpa aí, tá? Mas é superior. Agora é interessante porque olha só, o homem veio para ensinar o quê? Repete aí, repete. Lançou as bases da ciência como a geografia, geologia, climatologia e oceanografia. E ele veio de um outro planeta. Tudo que ele trouxe era novidade. Para nós entendermos que os mundos são solidários. O papai sempre está mandando, no momento exato, seres para nos ajudar em determinado ponto. Nós tivemos a hanseníase, que matava de forma cruel. A pessoa apodrecia. Hoje tem cura. Nós tivemos um período que a tuberculose matava. Hoje tem cura. Nós tivemos um período de tortura do HIV. Tem cura? Não, mas já se pode fazer tratamento paliativo. Um tratamento que vai controlando a carga viral. E você olha para um AIDS, você não sabe nem se é soro positivo. Porque hoje tem tratamento, graças a Deus. Daqui a pouco nós vamos ter para o câncer. Daqui a pouco nós vamos ter... Então, ou seja, essas expiações, porque são expiações, elas vão começando a diminuir. Hoje, a maior doença, a maior expiação é a moral. Nós nunca tivemos tantos seres humanos adoecidos da psique como hoje. E ela mata tanto quanto qualquer outra doença. Ela mata e ela é contagiosa. Ela é contagiosa, porque ela contagia o meio que ele está. Um ser adoecido, às vezes, adoece toda uma família. Então, a gente percebe assim, curou isso, curou aquilo. Curou. Eram expiações. Mas hoje nós temos novas doenças que também estão dizimando vidas. As pessoas se matam, suicídio, se matam. O índice de depressão é enorme. Sabemos que nosso mundo está longe da perfeição e, consequentemente, não nos sentimos humilhados por haver outros acima de nós. Mas então, como viestes a um mundo inferior àquele que habitavas? Ele pediu, senhora, desculpa, mas o mundo que eu vi era superior ao teu. Não, sem problema. Ele disse, não tem problema, não fico chateado com isso não se preocupe, né? Ele ainda diz, sabemos que nosso mundo está longe. Agora ele não diz, eu sei. Kardec nunca fala na primeira pessoa. Sabemos que o nosso mundo está longe de perfeição e, consequentemente, não nos sentimos humilhados por haver outros acima de nós. Fique tranquilo. Mas, o que você veio fazer aqui no mundo inferior mesmo? Resposta. Não damos aos ricos eu quis dar, por isso desci a cabana do pobre. Se eu consigo dar ao rico, decidi descer a cabana do pobre para dar. Então, fazendo uma comparação, ele fez uma analogia, entendeu? Porque a terra era... Desculpa aí, é pobre. Eu costumo dizer, você imagina os outros habitantes de outros planetas já evoluídos? E aí, tem notícia da Terra? Ainda tem criança que morre de fome lá. Tem um continente lá, um grupo lá de pessoas lá na África, sabe? Nossa, eu vi um vídeo que tinha um garotinho lá tomando xixi de camelo, de tanta sede. Imagina um assunto lá. Ainda tem isso nos terráqueos. Tem mulheres que são estupradas, tem crianças que são estupradas, tem idoso abandonado, tem um matando o outro ainda, tem assalto, tem... nossa, como é primitivo ainda, é muito primitivo. Essa é a Terra. Então, estamos ainda próximo da animalidade. Poderias dar-nos uma descrição dos seres animados do mundo em que habitáveis? Posso sim. Ao vos falar há pouco, tinha esse desejo, mas compreendi em tempo que teria dificuldade de vô-lo explicar perfeitamente. Porque não tem como você vai falar para um cego azul, ele não sabe.
Então, como falar de um mundo superior se não tem referências para a gente? Não tem como comparar. Mas o que é o azul? Olha, o azul é assim da cor do céu. Mas qual é a cor do céu? É azul, mas... Vou lhe explicar perfeitamente. Ali, os seres são bons, muito bons. Já compreendeis esse ponto, que é a base de todo o resto do sistema moral naqueles mundos. Nada ali entrava o desenvolvimento dos bons pensamentos. Nada entrava ali o desenvolvimento dos bons pensamentos. Filme, música, conversa, nada. Ainda há pouco o Emmanuel estava falando de artistas que travam o processo da evolução divina, lembra? Que travam o progresso. Ele diz, nesse mundo nada trava. Todo mundo trabalha para o progresso. Se eu faço arte, é para o progresso. Se eu estou conversando, é para o progresso. Quer ver? A gente se reúne no grupinho. Daqui a pouco a conversa já foi ribanceira abaixo. Mas não é verdade? Basta a gente reunir no grupinho, foi tudo para os... A gente não consegue manter um teor de conversa num nível que faça com que aquele grupo se eleve. Continua aqui a lambada, só para a gente ficar com inveja. Ali os seres são bons, muito bons, ainda grifou. Já compreendeis esse ponto, que é a base de todo o resto do sistema moral naqueles mundos. Isso tu consegue entender, né, Kardec? Eles já compreendeis isso. Nada ali entrava o desenvolvimento dos bons pensamentos. Nada lembra os maus pensamentos. Nada, nenhuma imagem, nenhuma figura, nem deve ter o WhatsApp lá com certeza bem melhor, nenhuma mensagenzinha que chega, entendeu? Tudo, todo e qualquer movimento já é obsoleto lá. Todo e qualquer movimento é de elevação do pensamento, Por exemplo, nós, quando manda uma mensagem ridícula, a gente vai e passa. Mesmo tendo provocado em mim sentimentos que não são divinos, eu vou e passo. Então, em verdade, naquele momento, eu estou divulgando o mal. Divulgando o que faz mal a outra. Poderia parar em mim. Tudo é felicidade. Ô Pai. Porquanto cada um está contente com quem? Consigo mesmo. Achei que fosse com A, com B, com C, com D e com E. Está contente com quem? Consigo mesmo. E com todos os que eu cerco. Então ele começou primeiro por quem? Consigo mesmo. Quando eu estou bem comigo, eu estou bem com todo mundo. Sabe por quê? Porque quando eu estou em paz, ninguém me perturba. Mas para isso, lembra das feridas? Estar bem comigo é não ter feridas. O outro vai jogar o dado, não tem ferida em mim, passou. Nem vi. Por exemplo, às vezes tem pessoas que falam gracinhas que você não percebe. Aí você viu o que o fulano falou? Falou o quê? Você não viu o que ele disse? Sabe por que eu não prestei atenção? Porque não encontrou nada dentro de mim. Entendeu? Então, cada um... Não, eu quero voltar mais. Nada ali entrava o desenvolvimento dos bons pensamentos, nada lembra os maus. Tudo é felicidade, porquanto cada um está contente consigo mesmo e com consequência e com todos os que eu cerco. Em relação à matéria e aos sentidos, sensações, qualquer descrição seria inútil. Parte moral eu vou te explicar. Aqui todo mundo é zen, é do bem. Nada de mal, nenhuma divulgação, tudo só lembra o bem. Agora, em referente à matéria, em referente a sentidos, quais são os nossos sentidos? Fala aí para mim. Em relação a isso eu não posso te falar, porque para eu enxergar é o sentido da visão, para eu ouvir, então não é assim. Aqui eu não vou nem dar conta de te explicar que tu não vai entender. Eu não enxergo aqui, eu não escuto aqui, eu não paladar, acabou. Não é assim. Senão seria fácil ele explicar. Isso que ele diz. Em relação à matéria,
e aos sentidos, qualquer descrição seria inútil. Que simplificação na engrenagem de uma sociedade. Hoje, que me acho em condição de comparar as duas, surpreendo-me com a distância. Não penseis que assim falo para vos desanimar. Não, muito ao contrário. É necessário que o vosso espírito fique bem convencido da existência de tais mundos. Então sentireis um ardente desejo de alcançá-los e o trabalho vos abrirá o caminho. Ou seja, quer sair da convivência de doidinho, evolui. Só praticar. Aí na próxima encarnação, aí, olha, o terráqueo é tão engraçado que ele fica, mas eu queria tanto voltar, eu não queria para ir para um planeta de provas de primitivo. Tinha que estar trabalhando, era para ir para um desses. Porque presta atenção. Ele diz que lá absolutamente nada lembra o mal. E nada estimula o mal. Vai um terráqueo para lá. Vai ficar escondido. Se for artista, já vai começar com mais arte meia louca. Né? Esse cabo não é daqui não, mas não é mesmo, isso é bem terráqueo. Tá vendo o sotaque? Tá vendo o sotaque? Vamos lá, mais um pouquinho. Esquece a lei do menor esforço, né? 16. Esse mundo faz parte do nosso sistema planetário? Sim. Está muito próximo de vós. Opa, subentende que talvez seja nosso sistema solar, será? Entretanto, não podeis vê-lo, porque não tem luz própria, e não recebe nem reflete a luz dos sóis que os rodeiam. Credo, como é que é isso aqui? Deve ser legal, não precisa mais disso. Esse mundo faz parte do vosso sistema planetário? Do nosso sistema planetário? Ele diz sim. Está muito bom, a gente não vai ver. Está muito próximo de vós. Entretanto, não podeis vê-lo, porque não tem luz própria. Ele não tem nenhuma estrela lá, nenhum. Não é uma estrela e não é como a lua que reflete, dá para ver. Então é uma outra matéria que ele já disse. Que não dá para descrever, né? Porque não tem luz. Porque quando você fala nas estrelas, né? Nas estrelas é matéria. E ele disse que a matéria dele não pode explicar. A luz do sol deve porque não tem luz, porque luz é matéria. Luz é matéria. Não recebe nem reflete a luz do sol. Porque não tem luz própria e não recebe nem reflete a luz dos sóis que o rodeiam. Poxa, quando Jesus diz na casa do meu pai há várias moradas, é verdade mesmo. Nem tinha me apercebido ainda desse detalhe aqui. Nem na Gênese fala, sabia? Desses planetas que não tem morada de todos. Parece que não tem nem matéria. A gente não sabe. Ele diz que não tem como nada, nenhuma palavra para explicar. Não tem nada que... Por isso que ele diz, olha, em relação à matéria e sentido, vamos ficar por aqui, porque não tem uma analogia. Vamos lá. Tem, mas não dele. Ainda não conseguimos vê-lo. Ou seja, não é Júpiter, não está captado. Há pouco havias dito que vossa precedente existência se passara longe de nós. E agora dizeis que esse mundo é muito próximo. Como conciliar as duas coisas? Considerando-se as vossas distâncias e medidas terrenas, ele está longe de vós. Se, entretanto, tomardes o compasso de Deus, olha que interessante, e num volver de olhos tentardes abranger toda a criação, estará próximo. Filosofia, hein? Observação de Kardec, vamos lá. Evidentemente, podemos considerá-lo longe se tomarmos como termo de comparação as dimensões de nosso globo, mas está perto em relação aos mundos que se encontram a distâncias incalculáveis. Poderias precisar a região do espaço em que se acha esse mundo? É inútil, os astrônomos jamais a conhecerão. Não é matéria? A densidade desse mundo é idêntica à do nosso globo?
a proporção é infinitamente menor em relação à densidade. Seria esse mundo da natureza dos cometas? Não, absolutamente. Se não tem luz própria e não recebe nem reflete a luz solar, nele reinará uma perpétua escuridão? Os seres que lá vivem não necessitam absolutamente de luz. A obscuridade não existe para eles. Não a compreendem. Pensarias, caso fosseis cegos, que ninguém pudesse dispor do sentido da visão? É estranho, né? É porque a gente não entende, né? A gente não consegue entender. Conforme certos espíritos, o planeta Júpiter é muito superior à Terra. Isso é exato? Sim, tudo quanto vos disser é verdade. Revistes Aragô depois que voltastes ao mundo dos espíritos? Foi ele que me estendeu a mão quando deixei o vosso. Poxa, foi recebido por Aragô. Em vida, conhecestes o espiritismo? O espiritismo não, o magnetismo sim, Mesmer, né? Qual a vossa opinião sobre o futuro do espiritismo entre as corporações científicas? Grande, mas seu caminho será penoso. Pensais seja ele aceito algum dia pelas organizações científicas? Certamente. Acreditais, entretanto, que isso seja indispensável? Ocupai-vos, antes de tudo, em inocular os seus primeiros preceitos no coração dos infelizes que enche o vosso mundo. É o bálsamo que acalma os desesperos e dá esperança. Observação. Havendo sido chamado na sessão de 27 de maio, por intermédio de outro médium, François Arago, assim respondeu a perguntas análogas. Lembra que ele falou que quem foi o espírito que o estendeu a mão quando ele desencarnou? Aqui tem aqui, François Jean Dominique Arago, físico, astrônomo e político francês. Foi primeiro-ministro da França em 1848. Tem várias mensagens dele no livro dos médios. Vamos lá. Em vida, qual era a vossa opinião sobre o espiritismo? Isso já é outro espírito, tá? Eu o conhecia muito pouco e, em consequência, não lhe atribuía muita importância. Deixo-vos concluir se mudei de opinião. Pensais seja ele um dia aceito e reconhecido pelas corporações científicas? Refiro-me à ciência oficial, pois há muitos cientistas que individualmente o aceitam. Não somente o penso, como tenho certeza. Ele terá o destino de todas as descobertas úteis à humanidade. Achincalhado, a princípio, pelos sábios orgulhosos e pelos tolos e ignorantes, acabará sendo por todos reconhecido. A gente vê em São Paulo algumas faculdades, já inclusive de medicina, aceitando e até estudando as teses de André Luiz. Tem alguns hospitais já aceitando, inclusive, a aplicação de passe, percebendo o benefício da fé, da oração. Então, a gente percebe a ciência já começando a se encaixar com a espiritualidade, né? Bora lá, mais um pouquinho. Qual a vossa opinião sobre o sol que nos ilumina? Aqui ainda nada aprendi sobre ciência. Entretanto, sempre acreditei que o sol não passa de um vasto centro elétrico. Ele era astrônomo. Era. Essa opinião é reflexo da que tinhas como homem ou é a vossa como espírito? É a minha opinião quando vivia, corroborada pelo que sinto atualmente. Pois que procedes de um mundo superior à Terra, como é possível que não adquiristes conhecimentos precisos sobre estas coisas antes da vossa última existência e dos quais hoje vos lembrarias? Certamente os tinha, mas o que perguntais não tem nenhuma relação com tudo quanto me foi possível aprender nas existências anteriores, tão diferente da que deixei. A astronomia, por exemplo, para mim foi uma ciência inteiramente nova.
Muitos espíritos nos têm dito que habitavam ou haviam habitado outros planetas, mas nenhum nos dissera habitar o Sol. Por quê? Gente, espera que a minha cabeça deu um nó. Essa pergunta aqui, olha, ele é um cara inteligente, né? Ele diz assim: pois que procede de um mundo superior à Terra, como é possível que não adquiristes conhecimento preciso sobre estas coisas, antes da vossa última existência, das quais hoje vos lembrais? Sobre o Sol. Ele diz: olha, certamente os tinha, mas o que perguntais não tem nenhuma relação com tudo quanto me foi possível aprender nas existências anteriores. Tão diferente da que deixei. Então, ele é um espírito que evoluiu em um determinado planeta. Faz sentido? Com determinado aprendizado. Com determinado aprendizado que não tem absolutamente nada a ver com esse nosso sistema. Com astronomia. Então, por isso é que eles chamam agora esse... Qual é o nome daquele astrônomo que desencarnou recentemente, que ele falou do multiversos? Stephen King, né? Não. Stephen Hawking. Que ele falou do multiversos, lembra? De repente essa criatura está falando aqui de um processo de evolução de um planeta que a gente não consegue nem entender, mas que existe processo de evolução em uma matéria diferenciada. Como ele diz, das minhas existências anteriores, eu nunca estudei esse tipo de matéria de vocês. Astronomia, porque ele era físico, astrônomo e político. A astronomia pode ter sido a primeira. Mas mesmo assim. Você pode ver que em termos de matéria e de sentido, não tem nada que eu possa explicar. É como se ele tivesse tido o primeiro contato com esse tipo de matéria. Por isso que o que é o Sol, né? Vamos lá, coisa doida mesmo. Mas esse aqui é outro, hein? Hã? Estudou outro tipo de conceito, de matéria, que não é essa nossa. Que não é na nossa. E que ele nunca estudou, que ele diz, nas minhas existências anteriores, eu nunca tive contato com isso. Não, e ele diz que a gente não tem conhecimento do planeta dele, é outro. E a impressão que dá é que ele sempre esteve, mesmo no processo de evolução dele, ele esteve nesse meio, que não é o nosso. Muitos espíritos nos têm dito que habitavam ou haviam habitado outros planetas, mas nenhum nos dissera habitar o Sol. Por quê? O Sol é um centro elétrico e não um mundo. É um instrumento e não uma habitação. Então não tem habitante? Habitantes fixos, não. Visitantes, sim. Pessoa, por onde você vai? Vou visitar o Sol. Pegar um bronze, né? Acreditais que dentro de algum tempo, quando vos tiver sido possível fazer novas observações, podereis fornecer-nos melhores informações sobre a natureza do Sol? Kardec quer saber do Sol, né? Sim, talvez. Será um prazer. Entretanto, não espereis muito de mim. Não errarei por muito tempo. Não errarei por muito tempo, porque está na erraticidade, tá? É aquele período de stand-by para uma nova encarnação. Onde pensais ir quando deixardes a erraticidade? Deus haverá de permitir-me repousar por algum tempo. Vou desfrutar dessa liberdade para reunir-me aos amigos muito caros que me esperam. Depois, não sei ainda. Tá vendo, gente? Depois da Terra é férias. É férias, minha amiga. E férias... Olha que detalhe aqui. Férias com quem? Os amigos. Muito caros que me esperam. Eu costumo dizer que ninguém tira férias ao lado de capeta. Quando a gente sai de férias, a primeira coisa que você quer é paz. Uma equipe que você possa dizer, olha, aqui eu não vou precisar exercitar tolerância, paciência e resignação, pelo menos por um tempo. É o grupo de afinidade da gente, né? Você sair de férias para ter apurrinhação, não é férias. E ele diz aqui, eu preciso repousar, descansar, ao lado de amigos muito caros. Longe de vocês. Longe de vocês, só me trouxeram apurrinhação. Quem que tira a férias do lado dos seres encapetados, não aguenta. Posso até responder do Sol, mas não sei não, hein? Pedimos permissão para ainda vos dirigir algumas perguntas, considerando que vossos conhecimentos de história natural, sem dúvida, permitem que respondais. Eita. Kardec explorou, né? Essa pergunta. Vamos parar aí. Alguém quer fazer uma visita nesse planeta desse nosso irmão? Eita.
Beijo no coração e até o nosso próximo estudo da Revista Espírita.